Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Olá, olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Esse é um episódio muito especial do Vozes do Planeta, gravado em terras cariocas. Muito obrigada à parceria do jornalismo ESPM no Rio de Janeiro. Temos hoje nos trabalhos técnicos o Wagner Alonso. E eu tenho um convite muito especial, um convite de escuta. Tenho duas convidadas maravilhosas, você que está só nos ouvindo, mas você também que está nos assistindo. Eu tenho o prazer enorme de receber hoje aqui Morena Mariá, bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz. E também receber a Zahri Tenterrara, prazer te receber aqui hoje no Vozes do Planeta. Prazer, estou muito feliz também. Que delícia! Ambas são curadoras do Live Mundi, um evento incrível que vai trabalhar, que trabalha e que constrói pontes, realizado todo ano, né? Essa é mais uma edição que vai acontecer em setembro. Eu também tenho o orgulho de ser curadora juntamente com essas mulheres incríveis e mais uma série de pessoas maravilhosas que vão construir o Encontro das Águas, né? O tema central esse ano é focado nas águas internas, externas do nosso planeta e estou muito feliz nessa produção. Então a ideia é a gente trazer um pouco da conversa aqui no Vozes do Planeta, de outros diálogos que também vão acontecer durante esse evento do Live Mundi em setembro aqui no Rio de Janeiro, será no MAM. E eu vou começar então apresentando vocês, eu queria que vocês se apresentassem. Eu tenho aqui um breve currículo, mas é tão bom quando a gente consegue dizer como vocês gostariam de serem vistas, ouvidas. Eu tenho aqui, Morena, vou começar contigo. Você é escritora, né, comunicadora, também é podcaster, no Senta Aqui, mas como é que você... E criadora do Instituto Afrofuturo. Então, queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, já que é a sua primeira vez aqui no Vozes do Planeta. Primeiro agradecer, porque eu estou muito feliz. Eu já sou ouvinte do Vozes do Planeta, tá? Só para todo mundo saber que eu sou uma planeter. Então, eu estou muito feliz, agradecer pelo convite e dizer que eu acho que eu sou uma pessoa que caminha por aí tentando construir sentido entre as coisas que fazem sentido para mim, né? E compartilhar isso com as outras pessoas, seja através da comunicação, através dos projetos de impacto social. Eu tenho essa trajetória, né? Eu venho dos projetos de impacto social, das organizações não governamentais, trabalhei no poder público. Então, tive uma trajetória muito multifacetada, assim. Passei por muitos lugares e aprendi muita coisa. Agora eu estou num momento, digamos assim, já que você pediu para eu me apresentar, estou num momento de retornar às minhas raízes profissionais, assim, de retomar projetos que eu engavetei, de retomar coisas que fazem minha alma vibrar. Então eu sou essa pessoa aí, que faz podcast, que escreve, que tá curadora, que enfim. Agora eu tô redescobrindo uma parte da minha alma artista, eu acho que é isso. E falando em arte, temos aqui a Zahri. Zahri é atriz, cantora, ativista e a primeira indígena, a mulher indígena a receber o prêmio Shell como atriz, né, categoria Melhor Atriz. Mas como você gostaria de se apresentar, Zahri? Bom, acho que eu sou Zahri Tenterrara, mãe. Eu uso a arte como uma maneira de me tornar uma curandeira, talvez. Eu me sinto uma curandeira na arte, assim. Tenho esse propósito de vida, de estar buscando esses caminhos, né? Em busca dessa cura interior, interna, externa, para mim, para que essa curação em mim possa também transcender e encontrar outras pessoas. E que bom, né? Falando em curação agora, curandeira, curadora de Live Mundi, junto com essas duas maravilhosas. Que coisa bonita de ouvir. O que eu queria caminhar com vocês nessa conversa, e é muito legal ter vocês juntas aqui, obrigada aí também pela assessoria do Francisco, que teve essa ideia maravilhosa, da gente dialogar um pouco sobre a ancestralidade e sobre a potência hoje da arte para as pessoas, para
eu passei agora por um período de muita escuta durante a Flip e tinha uma mesa que chamava assim, a ficção pode salvar a humanidade? E aí eu traria um pouco disso para vocês. Dentro dos trabalhos de vocês, a arte pode nos salvar? Como é que vocês enxergam essa questão? Trazendo cultura, trazendo emoções, sentimentos. Como é que a arte se traduz e como é que ela poderia nos salvar? A arte, para mim, ela é uma ferramenta, assim como qualquer outro veículo, né, de transformação. É uma ferramenta que, ela bem usada, ela pode curar e pode salvar. E mal usada, pode adoecer também. Então, eu acredito que a gente, enquanto artistas, curadores, a gente tem esse propósito de estar usando a arte e como essa ferramenta tecnológica dos nossos ancestrais, né? Porque a arte, ela é ancestral. Acredito nisso. E é isso que me move. Então, a arte, ele tem esse superpoder de estar comunicando, de estar nos usando e nos fazendo se reinventar enquanto potências, né, de corpos criativos e tal. Então, a arte, sim, ela pode salvar, mas ela também pode adoecer, ela também pode matar. Eu acho que a gente tem que saber usar. E usar com um propósito de salvar, com um propósito de curar. E não usá-la como somente por entretenimento, né? Sem uma função efetiva, sem um direcionamento do que a gente quer fazer. Se for só para se saciar ali por momento, usar como uma anestesia momentânea, acho que ela pode adoecer bastante. Acredito nisso. Morena, você, né, fundou o Instituto Afrofuturo. Toda vez quando eu penso de futuro, né, tem muito essa pergunta trivial, né? Você é otimista ou pessimista, né? Pela crise climática, pela crise planetária, né? Humana mesmo que a gente vive. O que é o futuro para você, então? Como você gostaria que ele fosse e o que você pensa, né, com relação a isso? Eu adoro esse tipo de pergunta, porque as pessoas geralmente esperam que eu vá dar uma resposta muito ligada aos tempos que a gente vive de aceleração e tecnologia e tudo mais, porque é um pouco da perspectiva que as pessoas têm sobre afrofuturismo, né? As pessoas acham que afrofuturismo é sobre carros voadores e, enfim, pessoas negras vestidas de prateado. E aí, no fim das contas, eu tô lá falando que tocar um tambor e estar em roda é uma tecnologia da nossa ancestralidade. Então, e que essa tecnologia, né, essa técnica, essa forma de se organizar para fazer os encontros acontecerem é algo que causa determinados resultados e que cria determinados futuros. Então as pessoas ficam meio sem entender nada quando eu falo isso. E aí, se você tinha perguntado sobre ancestralidade, aí eu acho que isso se junta com a pergunta que você me fez. Eu acredito que a gente conhece muito pouco das ancestralidades que compõem o Brasil. A gente conhece muito pouco da história indígena, a gente conhece muito pouco sobre os quilombos no Brasil, a gente conhece muito pouco sobre os povos africanos que vieram para cá e compõem esse lugar, sobre a América Latina. A gente conhece muito pouco sobre a nossa ancestralidade, porque a gente sabe que a gente vive num mundo colonizado, né? Que o que chega até nós, seja através da arte, do entretenimento e através da educação, tem um filtro, né? E esse filtro, ele é bastante colonial, né? Ele promove essa continuidade. Então, o futuro, para mim, ele é um retorno, né? Ele é um movimento constante, como diz a mestra Leda Maria Martins, ele é uma espiral, né? Ele é um processo em que você se conecta com o presente e se reconecta com o passado através dos ritos, dos mitos, e isso te coloca em movimento para que você consiga ir em direção aos futuros que estão pautados nos seus fundamentos, naquilo que a sua cultura
te traz de valioso, de especial, né? Então, acho que num mundo em que a desesperança impera por conta do sistema capitalista que a gente vive e tudo mais, né? Em que as pessoas não veem mais possibilidade da gente sair do caos climático, acho que essas perspectivas que trazem essa ancestralidade, que trazem essa curação, como o Zahri falou, têm um valor inestimável, assim. E a gente precisa, urgentemente, se a gente quiser promover essas possibilidades de futuro no presente, de maneira concreta, se conectar com isso. Uau! Me lembrou não sei se vocês já viram, é uma palestra que acabou virando um livro da Chimamanda, que ela fala o perigo da história única, né? Que, no fim das contas, a história a gente conhece através de quem tem poder, né? Quem tem poder que conta a história. E a gente acaba acreditando nessas histórias e assim vai. Um resumo, procurem, é muito legal essa palestra, esse livro, enfim, de toda forma. Zahri, dentro então dessa lógica, você ter sido, né, a primeira mulher indígena a sair no Prêmio Shell de teatro, né, como melhor atriz, a presença indígena, a presença nesses espaços que ainda precisa caminhar muito mais, né, serem muito mais abertos. Mas qual é o significado disso hoje para você? Eu ainda estou descobrindo esse significado, né? São muitos e todo dia eu vou descobrindo uma coisinha a mais, assim. Eu entendo que estamos vivendo tempos de transformação, né, no mundo inteiro. E muitos positivos, muitos não, né? Mas entendo que a presença dos povos indígenas no contexto artístico, né, nesse lugar de valorização sobre as nossas criações, né, e que por tanto tempo fomos dados, né, como pessoas incapazes, como pessoas que não teria um refinamento sobre as suas criações. Então, eu sempre tento a não me visualizar como indígena quando eu estou criando algo. Eu uso todas as minhas ferramentas culturais, de vivência, de espirituais que estão em mim, que fazem parte de mim, e que elas são naturalmente herança do meu povo, né? Tá no meu sangue, tá na minha pele, tá em tudo em mim, tá na minha alma. Mas quando eu digo eu tento não me afastar dessa imagem indígena, porque para mim eu tô como diz Ailton Krenak, né? Nossos mundos estão em guerras, né? Então eu vejo como uma batalha, para mim eu tô numa constante batalha. E que numa batalha as pessoas elas não vão pensar, eu sou indígena ou você não é, né? Então, eu tento estar num estado de alerta em como eu posso vencer essa batalha para que eu possa continuar sobrevivendo e abrir espaço para que outros passem, né? Então, tem esse lugar de... eu vejo um lugar que eu busco ser bastante crítica comigo mesmo, né, nesse sentido, de estar sempre trazendo coisas que não são tão óbvias sobre uma pessoa indígena, sobre um corpo indígena, né, sobre uma criação indígena. Então tem sempre essa, assim como você falou, o afrofuturista não é uma pessoa negra vestida de uma cor prateada, assim também para mim indígena também, uma pessoa indígena no futuro não necessariamente ela está usando um cocá, uma pintura indígena, né? Isso são coisas, ferramentas para nós que são sagradas e que a gente vai manter. Eu tenho muito orgulho de ser, todos os meus trabalhos até hoje, para a vida inteira será com a valorização da minha cultura, da minha ancestralidade, do que eu sou e de onde eu pertenço. Mas eu sempre busco não me diferenciar do meu inimigo, meu inimigo entre aspas, né? Então, porque quando eu me torno igual, eu sinto que a luta ela fica mais justa. E aí eu vejo que o meu oponente, ele me olha como igual e não como menos.
Porque os povos indígenas sempre foram vistos e colocados num lugar inferior, à margem, que está ali, o que se desenvolveu pouco, é aquele que não tem, como eu disse, né, não tem um refinamento sobre as suas criações, é aquele que não aprendeu a falar português academicamente correto, né? Então, para mim, eu sempre tento buscar um caminho onde eu me iguale com o meu inimigo, que é esse sistema onde a gente faz parte. Eu vejo que, de alguma maneira, tá fazendo um efeito, então eu estou me apropriando cada vez mais. Então, voltando à tentativa de responder a tua pergunta, eu acredito que eu ainda estou entendendo, e esse entendimento me coloca nessa posição de sempre não me visualizar diferente do meu inimigo, embora sempre serei diferente, não tem como igualar. Mas eu quero confundir o inimigo, eu quero que ele acredite que eu sou igual. Maravilhoso. Duas respostas muito potentes, muito profundas. Dentro do nosso tema hoje, né, falando sobre justamente a presença da arte e da ancestralidade para tentar tatear futuros, né? Recentemente aqui no podcast eu recebi o Siddhartha Ribeiro, né? Maravilhoso, ele tem um livro chamado Sonho Manifesto. E ele fez uma exposição aqui no Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, lindíssima, falando de sonhos. E aí eu estava lá viajando com ele, numa conversa, literalmente viajando, de como, por exemplo, o sonho, a mesma palavra, essa é uma viagem minha, na verdade, como a mesma palavra sonho, é o sonho que a gente tem quando dorme, né? Que produz, mas ao mesmo tempo é a mesma palavra usada para as utopias, para os desejos, para um futuro talvez ancestral, que é o que vocês estão trazendo um pouco disso, né? Como diz o próprio os povos indígenas, o Ailton Krenak, ele trata, né, do futuro ancestral. E como é que ele representa para você, Morena e Zahi, dentro dessa emergência climática planetária que a gente vive? Vale a pena ainda olhar o planeta bonito que ainda temos, o planeta que a gente ainda pode preservar? Eu acho que não só vale a pena, como é a nossa única oportunidade, né? Eu estava vendo esses dias, agora eu não me lembro quem foi que falou que os nossos ossos só crescem porque a gente está na Terra, né? A gente tem a gravidade, a Terra nos chama. E aí, se a gente for para outro lugar, os nossos ossos eles vão diminuindo. A gente é um bicho da Terra. A gente precisa da Terra. A gente é filho dessa Terra. Então, a gente não está interessado em planeta B. A gente não está interessado em colonização espacial enfim. Eu acho que essas ideias, né, sobre o que fazer mediante, né, ou diante da emergência climática, a gente precisa começar a se colocar, talvez, com um pouco mais de contundência, assim. A gente não está interessado em desistir. Não existe essa possibilidade para nós. Para nós, nós vamos ficar aqui até que, se for o caso, se o planeta for, nós vamos junto com ele. Eu acho que isso traz um senso de resistência, né? E de talvez de vínculo profundo, assim, com a vida, né? Da gente estar tão vinculado ao planeta que a nossa vida depende do bem-estar desse planeta. Então, tratá-lo como um de nós, assim, né? Eu acho que esse é um ponto que o próprio Ailton Krenak traz. Eu li muito. Então, o dia que ele apareceu, né? A gente teve um encontro de curadores. Conta pro pessoal, gente. A gente quase caiu da cadeira. Eu quase caí dura, porque o Ailton Krenak apareceu no nosso encontro de curadores. E eu fiquei parada, em silêncio, eu não conseguia falar, porque eu dialoguei muito com ele sobre isso durante a pandemia, eu e ele ali no livro, e aí de repente ele estava na minha frente, eu não conseguia falar nada, assim, porque ele falou para mim nesses livros tantas coisas que eu sentia e pensava e não conseguia, talvez, colocar em palavras, assim. Então, eu acho que isso que ele trouxe, inclusive, no nosso encontro, né, da água como a primeira memória da terra, né, é realmente algo muito especial, muito valioso, sagrado para nós, assim. Então,
a gente não abandonar essa perspectiva e talvez, em alguma medida, como sociedade, né, como um todo, a gente precise ressacralizar as coisas mesmo. Acho que o Siddhartha fala bastante sobre isso. Eu li o livro dele, enfim, eu também sou super fã dele. Eu acho que ele traz essa perspectiva de uma maneira muito interessante, né, do quanto a gente empobreceu a experiência humana quando a gente retirou a camada de sagrado da nossa vida e de todas as coisas ao nosso redor. Acho que talvez a gente precise dar uns passos atrás. Voltar algumas casinhas, Exato. né? Se eu não me engano, a primeira memória do planeta, que é a água, acho que foi a Zahri que trouxe, não foi? Você que trouxe naquele momento de construção. E aí, já aproveitando, né, estendendo essa pergunta que eu fiz, né? Como você... o tema desse ano do Living Mundi... são as águas, o encontro das águas, né? E a gente fez todo um trabalho, foram dias maravilhosos de encontros para a gente chegar nesse lugar, né? Do que são essas águas. Eu queria que você nos contasse como é que você sente a água na sua vida, né? Tanto externa quanto interna. Por acaso me lembrei, né, sobre ser a primeira memória. Lembro, acho que eu falei isso porque primeira memória, quando a gente está no útero, a gente está dentro de uma bolha de água, né? E aí, acho que por isso eu falei que era a primeira memória. A minha primeira memória Exato, foi naquela hora que a gente estava construindo. Eu achei que tinha sido Ailton. Foi a nossa poetisa, Zahri. E trazendo isso, né, essa coisa, e o nosso corpo, né, não sou a melhor pessoa para dar esse tipo de trazer esse tipo de conhecimento, né, mas eu acredito, já ouvi falar rumores que acho que 80 e alguma coisa % do nosso corpo é água, né, então é a nossa primeira memória e vai ser a última também, né, se nosso corpo, a maior porcentagem do nosso corpo é água, não tem como ser outra coisa também, né? Ou não deveria ser, pelo menos, né? Então, dentro dessas águas que nos permeia, né, internas e externas, né, e que a gente necessita de tomar essa água para repor a água que há no nosso corpo, né? Então, eu entendo que beber essa água, né, física é também beber essa água espiritual, essa água que criamos enquanto entidades dentro dessa existência, né, que fazemos parte. Então, essas águas que a gente bebe, elas podem estar limpas, podem estar sujas, né? E é uma responsabilidade nossa também escolher a água que a gente está se reidratando, né? O tipo de água que a gente está se reidratando. E as águas com que a gente quer se limpar também, a gente também pode escolher, né? Então, essa escolha, ela também está atrelada com a nossa condição de seres humanos, enquanto que dentro dessa natureza. E tem uma outra coisa que eu me lembrei também, que eu falei de alguma coisa que a água, a gente ficou falando de todas as coisas boas da água e em algum momento eu falei, a água também mata, né? Então tem esse lugar também. Uma água doente, você ingerindo ou numa tentativa de se limpar, se ela não estiver saudável, ela pode matar, né? Então, se você vai no mar, toda a beleza que é uma onda vindo, ela é tão mágica, mas ela pode te matar, ela pode te sufocar. Então, eu entendo que a natureza, nosso sistema, nosso alimento, a nossa respiração, tudo que a natureza ela pode nos oferecer, se a gente não cuida disso, ela pode ser bem vingativa. Ela pode também dizer, ok, beleza, vamos acabar por aqui,
né? Nossa, que Então- cabeças interessantes de vocês. Tô Loucas amando a também, nossa... né? Bem doidinha. Tô amando essa conversa. A gente já vai ter que encerrar. Eu queria aproveitar esse gancho das águas. Morena, você é mergulhadora e tá se reencontrando. Pois é, menina, sabia Bicha. disso? Mergulhadora. E ela tá se reencontrando com essas águas, né? O que essas águas representam pra você? Ih, nossa, aí pegou lá no fundo. Eu mergulho desde que eu tinha, acho que 13, 14 anos. E, enfim, muitos anos depois disso, eu descobri várias questões sobre o meu funcionamento, né? E eu tenho muita dificuldade com questões sensoriais e a água sempre foi um lugar para mim de descanso sensorial, assim. Então, tanto um lugar de colo, porque você sente um suporte maior, né? Por estar ali apoiado naquela água, quanto os sons, acho que tudo na água me acalma, assim. E aí isso veio a fazer sentido anos depois, por vários pontos de vista, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista médico, clínico. Então, para mim, reencontrar com essa água está muito ligado, fazer esse movimento de retorno não só para fora, para o trabalho, para a teoria, para não sei o quê, para escrever um livro, mas para a minha própria trajetória, assim. E foi maravilhoso voltar a mergulhar em Ilhabela com você, tá bom? Porque vocês não sabem, mas a gente é amiga. Tá convidada, Zahri. Por favor. E foi uma delícia, Me tá bom? senti levemente excluída do Você rolê. está convidadíssima para o próximo mergulho. E eu estou me convidando também para poder mergulhar É com uma vocês. delícia a Ilha de Paulina. Amo. Maravilhoso. Eu queria, mas antes de encerrar, eu vou trazendo então aqui a Luciane Coutinho, criadora do Live Mundi. O que o Live Mundi representa? Bom, primeiramente é maravilhoso. Eu estava assistindo vocês falando aqui, né? Tanta poesia, sabe? É uma conexão tão incrível. Eu me sinto tão honrada de ter vocês três como curadoras do Live Mundi esse ano. Tô tão empolgada para ver o que vem por aí. Mas o Live Mundi, assim, a ideia do Live Mundi nasceu em 2016 com o propósito de democratizar a causa socioambiental numa linguagem simples, acessível, propositiva. Eu acho que de alguma forma representa a minha própria história, né? É um caminho que se confunde muito com a minha história pessoal, mas com esse desejo, né? De trazer uma reflexão mais aprofundada para a sociedade. O festival é gratuito, então a gente tem essa intencionalidade de fazer com que ele seja gratuito exatamente para que todos se sintam convidados e possam vir ao festival. Ele apresenta, né, para o público uma série de atividades. Então são esse ano, né, no Museu de Arte Moderna, vai ser no dia 20 e 21 de setembro. São mais de 100 atividades, então com essa intencionalidade da gente oferecer para esse público diferentes possibilidades de se conectar, né, ao que a gente está trazendo, a partir dos seus interesses, a partir dos seus desejos e a partir também dos seus níveis de consciência ecológica, né? Então eu acho que esse é um ano especialmente assim promissor, porque ele envolve as águas, envolve esse feminino que está aqui se colocando, envolve a ancestralidade, o futuro. Então eu estou muito assim empolgada e eu acho que vai ser incrível para quem puder estar lá, vai ser incrível. Maravilhoso. Muito obrigada, Luciane. E obrigada, então, a Morena Mariá, por essa participação hoje aqui, especialíssima no Vozes do Planeta. Obrigada, Morena. Obrigada a você, amei. E, enfim, estou aí à disposição para a gente continuar dialogando sobre esses assuntos. Estou apaixonada pela pauta climática e ambiental, graças a Luciane, você, Zahri e muitas pessoas que colaboraram para isso. E é isso. Eu tô lá nas redes sociais, eu sou @MorenaMariá e a gente se encontra por aí. Ai, que bonitinha. E tem o seu podcast, o Senta Aqui. Senta aqui. Senta Aqui. A gente é @SentaAquíCast lá no Instagram. Chama nós pra sentar aqui. Exato. Aí, ó, tô esperando Tomar um convite. Tomar um cafezinho. Zahri, Gosto de café. prazer imenso te ter aqui, ter a sua voz aqui no Planetinha, no Vozes do Planeta. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito, muito feliz, muito honrada. Que alegria, gente. Só eu posso dizer. Obrigada. Meu primeiro podcast. Mira. Que chique. Nunca tinha. Chiquérrima. Vozes do Planeta tá demais, gente. Obrigada, Lu. Até setembro, né?
todo isso aí. mundo convidado, todas as pessoas convidadas, então, para acompanharem o Livemundi, para estarem no Livemundi, para mergulharem no Livemundi. Eu queria agradecer especialmente ao Wagner Alonso nos trabalhos técnicos hoje. Nós estamos gravando, esse Voz do Planeta tá chique demais. Estamos gravando graças a uma parceria com o Jornalismo SPM Rio de Janeiro e... Enfim, só Apoiadores do festival também. Apoiadores do festival, tá tudo circular, fluindo como as águas. Muito obrigada a você que ficou até agora e até a próxima. Até lá. Tchau. Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro.